Yo, Geeks, tudo em cima? Que episódio 24 nós tivemos de To Be Hero X, né? Caramba! Foi, sei lá, dá pra dizer que foi só a cereja do bolo esse episódio, né? Foi a cereja, a cobertura e o recheio do bolo. Porque o episódio, a temporada já foi incrível, já foi uma parada realmente assim absurda que eu não imaginava que um anime semanal conseguiria fazer. E a gente ainda tem um personagem absurdo como o X com um poder extremamente quebrado. Mas, meus amigos, é claro que os questionamentos, as indagações foram colocados aqui pra nós e nós queremos saber como Nice voltou como se fosse ali um boneco de porcelana consertado. Vamos falar mais sobre essas perspectivas, tudo sobre o episódio 24 de To Be Hero X depois da vinheta. Estala os dedos aí pra gente poder conversar. Eu não faço hora extra. Vamos lá, começamos então aqui, né, o episódio com a informação de que a Saiyajin realmente rodou, né, ela definitivamente acabou rodando e aqui nós temos a investigação sendo causada, na verdade sendo realizada pelo Shen. O Shen falou que vai falar, né, ele vai estar seguindo ali uma informação, né, o procedimento junto com o Lin Lin e vai chegar o momento que ele vai expor quem acabou matando ali a personagem. Claro que não sei se o Lin Lin conseguiu pegar quem havia finalizado ali a personagem, mas se a temporada não focou nisso, talvez nós tenhamos realmente um plot em cima da morte da Saiyajin, né, em cima da morte da personagem. Temos mais alguns discursos, né? A gente observa que a própria opinião pública colocou o Dragon Boy, né, para ser julgado, né? Porque ele foi colocado numa perspectiva para meio que rodar, né? Porque ele acabou gerando uma violência extremamente absurda contra o Smile. Por mais que o Smile tivesse realmente caído pelo medo, definitivamente o que ele acabou ocasionando para o Smile foi algo muito avassalador e as pessoas começaram a falar que ele havia exagerado, mas ele foi inocentado de todas as acusações. Nós então temos, né, o selamento entre o Lin Lin e a parceria com o grupo Truman, né, ou seja, todo mundo queria o Lin Lin, mas o Lin Lin acabou ficando com o grupo Truman no final. E é interessante essa visão porque, pelo que dá a entender, eu não sei se o Shen iria pedir para o Isou fazer isso. Eu acredito que não, né? 100% que não é complicado, né? Que não, porque o Shen odeia o Yan. O Shen sabe que o Yan levou a morte ali do seu filho e ele não iria trabalhar juntamente com o Yan pra meio que tipo assim manter o Lin Lin. Então nós temos duas pessoas agora movidos pela vingança. Temos tanto ali o Shen quanto também ali. E eu achei, caraca, o roteiro é genial, ó, presta atenção nisso. O Shen e o Lin Lin, eles são movidos pela vingança para acabar com o Yan Chen, que é o novo Isou, e também com o Yan. Olha só, é uma união do Lin Lin com o Shen através da vingança e assim fechando completamente o grupo Truman, né? Naquele momento era o único representante entre os mais 10. Nós então temos a chegada, né, do X, né, toda aquela parte dele ali no começo do episódio, né, envolvendo ele querendo ir embora, o pessoal falando sobre o torneio do X que iria rolar no dia posterior, tal, e ele contando os segundos para ir embora, e aí o X levantando e indo embora para casa. Teve muita gente questionando por que o X foi embora sem ninguém perceber ele, né? A galera, por que ele tá indo embora? Por que estão deixando ele embora? E aí, tipo, a chefe, né, a gestora falando, quem que foi embora, sabe? Tipo, quem foi embora? E aqui a ideia que meio que quiseram passar é aquele tipo de funcionário que ele só vai pro trabalho, faz o que tem que fazer e volta pra casa, vem embora, sabe? Aquele cara que não quer se destacar, não quer realmente ser lembrado, né? Porque quem não é visto não é lembrado e esse é o tema do X também, né? Ele não quer ser visto, ele não quer se destacar, ele não quer subir de cargo, ele só quer ir fazer o seu trabalho e voltar para casa, cumprir a função dele para receber o dinheiro e pagar as contas do mês. E essa é uma perspectiva que eu achei genial sobre o X. Cara, eu vou falar pra você que a senhora LP é idêntica ao X. Tipo assim,
é idêntica. Ela vai pro trabalho, ela não quer se destacar, ela não quer ser lembrada, ela volta pra casa, não quer fazer hora extra, e é desse jeito, cara. E tipo assim, nós somos diferentes, né? Como se eu fosse a outra personalidade do X quando ele estala os dedos e ela fosse realmente o X CLT dessa questão. Não é à toa que a gente se complementa. Ah, meus amigos, se você tá empolgado com todo esse conteúdo, com todas as informações, teorias, ainda a gente tem uma timeline mais completinha para trazer aqui pro canal, tá? Então, chega junto, porque a gente ainda tem conteúdos para dizer aqui, para falar sobre o Tube Hero X. Então deixa seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe os nossos conteúdos por aí. É importante você continuar reagindo, comentando, se torne membro do canal, mande o seu valeu, mande o seu hypado, continue a fomentar ainda mais os nossos vídeos, fomentar, publicar, divulgar ainda mais os nossos vídeos por aí. Se tornando membro, vocês nos ajuda pra caramba a trazer mais conteúdos de Tube Hero X por aqui. Aí nós então temos um comecinho bem legal, né, do X, né, ele sempre indo ali ler na banca, né, as informações, as notícias, ele sempre fica empolgadaço ali com os heróis, parecendo um nerdão mesmo ali acompanhando as notícias. Ele vai até a barraquinha ali pra comprar uns espetinhos, né, pra meio que comprar os espetinhos, ele volta, o cara tem o poder de estalar os dedos e chegar em casa e ele volta pra casa de metrô. Isso é a história querendo mostrar pra nós que ele é humano. Ele não é um deus, ele não é ali uma figura que a associação quer querendo pintar nele. Ele, tendo a possibilidade de estar em casa em menos de 1/1000 de segundo, ele decide viver como humano, se portar como humano. Ele trabalha como um CLT, ele pega o busão lotado, ele odeia fazer hora extra. E tipo assim, essas são as questões que vão humanizando o X. E é uma parada que a gente vai gostando do personagem cada vez mais. E aí, nós temos esse momento que é de cortar o coração, né? A Bilibili foi lá e massacrou o nosso coração. Ele fazendo aqui, realmente ali, brindando com o Smile, né? Tipo, pra que isso? Sacanagem. Muito vacilo na poltrona que o Smile sentava ali, né? Que ele acabou sentando no episódio 21. Caramba, que genial. É um cuidado realmente absurdo que a história acabou nos proporcionando. E aí nós então temos o encontro do Zek com o AU, né? Pra quem falava que o Zek não estava comunado com toda essa galera, o Zek também faz parte de todo o sistema, também ali em relação à associação, aos heróis. Todo o algoritmo da FOMO faz parte ali também da associação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Mas até mesmo a AU acaba percebendo que ele é um joguete, que ele é apenas um peão no tabuleiro e que se ele chegar ao posto de X, a associação também vai o eliminar, vai acabar eliminando ele. Nós então observamos o AU indo ali pra enfrentar o X estala os dedos e ele vira um cachorro de 8 bits. Cara, sensacional, mano. Eu realmente me diverti. Ontem eu reassisti o episódio dublado, eu me diverti de novo. E cara, realmente, Tube Hero X entrou facilmente no meu top 5 dos animes que eu já acompanhei, né? Essa primeira temporada, ela é perfeita, cara. Ela é definitivamente perfeita, ao lado ali de One Punch Man e ao lado também da primeira temporada de Shingeki. Caraca, meus amigos, Fullmetal Alchemist também, né? O anime todo de Fullmetal Alchemist, Hunter x Hunter ali de 2011 também, todo um top 5 assim de animes inacreditáveis de Tube Hero X está entre eles. E nós então temos essa discussão, né? O AU, ele fala uma coisa importante aqui pro X, que é: você tem medo do quê? Né? Do que você tem medo? E aí ele olha, ele se lembra ali da expressão do Smile, né? Da questão ali sobre o medo, né? É interessante, né? Medo do quê? Medo do próprio medo, né? Ter medo do próprio medo. E como nós vimos lá no episódio 22, o X, ele não toca no Smile, né? Ele acaba não tocando no Smile em relação ao medo, talvez seja ali através do que pode meio que influenciar ou até mesmo afetar o personagem, né? Ficamos aí no questionamento em relação a isso. Nós então temos, aí como eu falei pra vocês, a parada do medo, né? A questão do Smile, e aqui sobre ele meio que fazendo ali esse glitch, né? Sobre o sorriso, né? Sobre essa visão do sorriso.
E aí o AU fala ali pro X que não havia dedurado o lugar da sua casa. Só que aí o X fala, você é muito inocente, né? Você é muito inocente. Se eles não soubessem a minha localização, o que eles estão fazendo aqui? E é muito legal porque a câmera vai transitando. Cara, a fotografia, a direção é absurda, porque a câmera lá muda pro AU e aí não tem ninguém lá na janela, não tem ninguém na porta. Aí a câmera volta pro X e a gente já consegue ver que tem uma galera lá atrás, né? Só que a câmera simplesmente volta pro X normal. E aí a câmera foca na galera, né, e no X no AU e fala, o X vai aí e comenta, então quem que é essa galera aqui? Muito bom. E aí começa toda ali a luta, né, a porradaria, o X se transformando em 8-bit, a galera tentando pegar ele e não conseguindo, descendo a porrada, o AU tudo confuso, não sabendo pra onde vai, se torna realmente algo extremamente épico e vemos aqui todo um confronto entre as pessoas, né, os líderes ali das agências, tanto ali o Zack, o Shen, o Mickey, o Ian, todos eles reunidos. O Shen realmente ele tem um sangue frio do caramba, estando no mesmo lugar ali que levou o cara, né, que levou a morte do seu filho, e ele se comporta, né, ele consegue se comportar, e a gente observa o Zack jogando ali o mesmo jogo que o Joãozinho jogava, né, que ele acabava sempre jogando pra meio que saudar ali o seu pai. E nós observamos o Zack jogando ali, como ele tá jogando de lá pra cá, o player dele provavelmente seja do outro lado, né? Então o player dele, ele tá usando um Vortex. Ele tá usando um Vortex ali pra lutar contra o Shen, né? Que é o pai ali do Joãozinho. E ele tá descendo um cacete. Na verdade ele tá perdendo, né? Na verdade ele tá perdendo aqui na batalha contra o Shen. E tem esses detalhes bem interessantes aqui que a trama vai nos colocando, né? Vai colocando aqui, a gente tem essa rivalidade entre os dois personagens sendo colocado no jogo através da jogatina do Zack. Aí, como eu falei pra vocês, tanto o Shen quanto também ali o Mickey estão observando as informações sobre o X. O Shen, ele tá navegando na FOMO, né? Só que, tipo assim, dá pra perceber que ele tá meio que escondendo o celular dele. Então, acho que ele já tava tentando procurar se alguma informação já estava vazando, se algum comentário já estava realmente sendo dito nas redes sociais sobre algo que ele estava aprontando. A gente vai falar disso daqui a pouco. Nós, então, observamos ali o X, né, estalando os dedos, se livrando da galera que tava indo atrás dele, né? Meio que, tipo, se tornando grafite toda hora e andando nas paredes, andando ali nos muros, é bem legal. Temos ali os heróis, né, perseguindo, e aí o X começa a ser perseguido a madrugada toda, né, ele passa a ser perseguido pela madrugada toda. Temos esse cara aqui, né, que é o grafite, né, o rei do grafite, esse que provavelmente parecia ser o ponto fraco do X, mas... O X, ele falou assim, tô lutando com os caras com o dedo. Com você eu vou lutar com 2, né? E já derrota ele, não dá nem graça. Ele só joga uma lata assim pra cima do cara e acaba derrotando. Vem todo mundo pra lutar contra ele, ele... começa a bocejar ali, começa a ficar com sono, e aí ele acaba derrotando geral, transformando-os em grafite também, né? Como começa a transformar ele. Cara, é realmente assim inacreditável quanto esse anime é incrivelmente bonito, cara. A forma como eles conseguem colocar ali todo um design especial para cada ação que o X ele faz, né? Cada ação que o X acaba fazendo ali na trama. E aí nós temos uma das partes que mais gerou polêmica no primeiro react, até, claro, né, vir e derrubar o meu react. Que é o que? O uso do Toon Force, né? Cara, não tem como, isso aqui é Toon Force. O X tem capacidade de manipular 2D, 3D, 4D. Cara, é Toon Force. Ele pegou algo que não existia, algo, e tipo assim, é mais complicado ainda do que o Toon Force, né? Porque ele pegou algo que não existia, algo que estava no outdoor, trouxe pro 2D, né? Ou seja, ele vai pro 2D, ele traz ali, porque o cartaz é em 2D, né? O cartaz está em 2D. Então ele vai pro 2D, tira o carro do outdoor, volta pro 3D, transforma o carro em 3D e faz ele funcionar pra lutar contra os caras. Isso aqui é Toon Force, cara. Isso aqui não tem o que falar, cara. É Toon Force, né? Não tem o poder ali da base, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. É uma coisa assim que é surreal. Ele pode
pular. Tem noção de que ele pode pular de um prédio pro chão e quando chegar no chão, ele estalar os dedos e se achatar no chão e começar a andar? Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode simplesmente se transformar ali em uma realidade, controlar o tempo, controlar o espaço. Então, meu amigo, não pode falar que pra você não é Toon Force porque não é engraçado e tudo mais, mas é isso aí. Ele pode transformar qualquer coisa em algo relacionado aos seus poderes, suas habilidades. Aí tem a galera, né, o pessoal tem uma heroína aqui da DOS, outro da Mighty Glory e outro da Foma aqui, pra caçar o X. Temos uma referência aqui, ó, a base, né, ó, DOS, aqui Mighty Glory e também Fomo, né, os três são convocados. Temos uma referência a Tron, né, tipo essa moto, esse maluco controlando aqui essa moto brilhosa é total referência a Tron, né, inclusive tem um novo filme de Tron que vai sair agora com o Jared Leto. Vamos ver se o Jared Leto consegue emplacar um filme bom, né, porque o cara é realmente ali como diz, né, um maluco. Ele é um enterra-filme, né? Todo filme que ele tá, nenhum filme dá bom, né? Eu acho que o último filme que... Até aquele filme das corujas que ele canta a trilha sonora, até aquele filme não foi... Não teve continuação, né? E você vê como ele é muito pé frio em relação ao filme. Mas aí nós temos o X, né? Controlando ali a moeda, sempre ali meio que nessa mesclagem com a moeda. Ele usa a moeda para defender um ataque, né? Ele cria um escudo bem parecido ali com o que a Queen consegue utilizar, né? Então tem umas temáticas, a gente já trouxe um vídeo aqui falando sobre a possibilidade do X ter sido influenciado, né? Ter realmente expandido as suas habilidades, os seus poderes, seu conhecimento sobre os seus poderes através do discurso da Queen no ano 28. Eles chegam então até um bar, né, chamado Rose Club. O X começa a explicar mais coisas ali para o AU sobre que ele tá na mira, de que ele não é o vilão, de que a associação quer eliminar ele para manter o joguete, né, de que basicamente toda a base criada ali para o torneio do X é simplesmente para que a associação consiga controlar os heróis e impedir com que um novo deus aconteça. Tá no controle deles de que os heróis caiam pelo medo, que os heróis acabam morrendo, que as pessoas passem a confiança para outros personagens, porque definitivamente eles não querem que outro Zero role, aconteça. Outros heróis invadem o local, o X desce o cacete neles, derruba todo mundo, tal, e aí nós observamos então a ida deles para a quarta dimensão, né? Referência completa a Interestelar, né? Referência, se você não assistiu Interestelar, meu amigo, você tá muito errado, cara. Referência completa, eles estão aqui no Tesseract e, cara, detalhes absurdos, porque conforme esses fragmentos vão passando pela tela, eu achei isso do zaralho, cara. Vai mudando a animação, vai mudando, porque eles estão dentro de uma quarta dimensão, eles estão na terceira dimensão, eles estão em 3D e os fragmentos que vão passando na frente deles muda eles para o 2D. É simplesmente incrível. Ó, a U em 2D e ao mesmo tempo em 3D. Eu nem sei como difícil é isso para fazer uma animação dessa. A gente vai... vou trazer alguns animadores. Tô tentando trazer alguns animadores brasileiros que estão se destacando para comentar e discutir o quão difícil é animar isso. Você tem noção de que isso aqui é 2D e 3D funcionando ao mesmo tempo? E não tá estranho. E não tá estranho. A forma de direção que isso é colocado na história é de uma sensação tão formidável, tá em um patamar tão inacreditável que chega a ser algo absurdo, cara. Chega a ser algo que, olha, eu vou falar pra vocês. O pessoal falou, ah, não, LP não tá acima de Aranhaverso, não tá acima de Arcane. Olha, cara, eu vou falar pra vocês que em questão de criatividade eu acho que tá sim, tá? LP, você tá exagerando. Não tô, cara, não tô exagerando. Eu posso estar falando besteira, mas na minha percepção, né, como alguém que não entende nada de animação, alguém que só fala as coisas em relação a assistir, a sentimentos, a expressão, pra mim o que To Be Hero X conseguiu fazer realmente é algo assim que tá acima de Aranha
Aranhaverso, uma complexidade acima do Aranhaverso e também do Arcane. Não tô dizendo que o tempo todo seja algo melhor, mas a intenção do que esses caras tentaram fazer é algo acima, né? Uma parada realmente assim inacreditável o que esses caras conseguiram produzir. Eu falo que To Be Hero X é uma mistura de Arcane com o Aranhaverso. E olha que o Aranhaverso é da Sony, é do Homem-Aranha, então tem toda uma pegada já verbalística que poderia dar certo. To Be Hero X é uma aposta. Você tem noção de que os caras fizeram uma animação como essa pra uma aposta que ninguém sabia se ia dar certo ou não? É loucura, cara, é muito loucura. E aí, nós estamos dentro desse Tesseract, começa a explicar um pouco mais sobre o Zero. O X fala, né, de que o Zero, ele foi o primeiro herói e basicamente todas as pessoas começaram a meio que adorar ele, passaram as suas confianças. A confiança dele era infinita, então ele podia fazer o que ele quisesse. E tem uma coisa interessante, o Zero começou a moldar o mundo como ele bem queria. Isso lembra muito o Superman de Injustice, né? Que o Superman ele sempre se segura para não moldar o mundo da maneira como ele quer, da forma como ele quer. E aí o Zero falou, não, chega, eu vou fazer o mundo da forma como eu quero. E ele começou a moldar o mundo da maneira como ele queria. E aí alguns heróis falaram, não, isso tá errado, não tá certo. E aí ele começou a matar os heróis, né? Começou a matar ali um monte de heróis até que ele se corrompeu, né? Acabou se corrompendo pelo medo e caiu através ali das mãos do Isou, né? Temos aqui a explicação sobre o altar, sobre a base e essa ligação muito forte do Zero com o Ian. Um ponto muito interessante aqui que nós temos, que uma ênfase bem legal, é que o X, ele apresenta o Ian como uma criança, né? Uma criança que é devota ali sobre o Zero. E que o X fala que o Zero não foi esquecido, porque o Ian ainda lembra dele. E é interessante que, por mais que o X tenha um ressentimento, né? Não um ressentimento, né? Mas talvez, né, o Ian tenha esse ressentimento com o X, e o X, whatever, o X enxerga o Ian como uma criança. Ou seja, todos os atos ali do Ian é base ali como uma criança pro X, é uma visão ali pro X. E eu achei isso interessante, né? Porque foi uma pegada, quase um pontinho aqui de como o X ele é um deus. Olha só, a gente começa o episódio humanizando o X, né? Ele vai pro trabalho, ele volta pro trabalho, ele não quer ser visto, não quer ser lembrado, ele volta do trabalho comendo ali, pegando os espetinhos, tomando a cerveja, tomando os energéticos dele, aí tem a parada do trem lotado, ele chega em casa, sente a dor do luto pelo amigo dele que morreu, a gente observa ele sendo humanizado. E aqui, quando ele começa a ir pra essa parada do Tesseract, da quarta dimensão, mostrando tudo o que tá acontecendo ali pro A1, mas na verdade pra nós também, ele trata o Ian como uma criança. Então tipo assim, cara, você é apenas uma criança no joguete da vida, nessa batalha contra o destino. E aí nós observamos então toda a timeline, né? Interessante, né? A queda da Aurora que acontece um ano antes ali da associação. Aí depois nós temos o Memorial dos Heróis sendo construído no mesmo ano, né? Que acaba caindo. Temos a fundação da associação ali no ano 1, né? Depois do ano 1 nós temos a fundação da criação da associação. No ano 2 a gente começa a ter já o primeiro torneio de classificação, as torres, as 10 posições, o pessoal para morar ali no apartamento dos sonhos. Nós então observamos que no oitavo ano, né, no ano 8 da associação, a DOS já comandava geral ali, provavelmente como uma das primeiras agências do mercado. Nós então observamos que no ano 19 da associação, a criação de diversas agências de heróis, porque heróis e influencers é quase a mesma coisa ali sobre essa segmentação. E nós temos a fundação da FOMO. Por que eu falei que o Zack faz parte de toda essa engrenagem que envolve a associação hoje? Porque a FOMO basicamente é uma fábrica de super-heróis. Porque se os heróis são colocados para morrer, para desaparecer, para sumir,
precisam heróis ali serem fabricados. Heróis precisam realmente serem fabricados. E o que a FOMO faz? Dá esses heróis. Ah, o cara é meio que tipo assim, tem o engajamento do maluco todo estiloso comendo um pedaço de carne. Aí tem outro ali que meio que viraliza nadando no rio congelado. E assim novos heróis vão aparecendo. O X então termina de apresentar as coisas ali para o AU, né? A base ali sobre o AU. E assim nós observamos cada um movendo as suas peças, né? O Ian fechando o contrato ali com o Zack, né? Meio que tipo assim, sendo o maior acionista ali da FOMO. Depois ele usa o algoritmo da FOMO, né? Usa a base de dados da FOMO para buscar, encontrar alguém que seja influenciável. Ele encontra o Ian Chan e transforma ele no novo Isou. Ele vai ali para meio que influenciar o personagem. Aqui, pelo que aparenta, foi meio que mostrado para nós que ele não é um tio de sangue, né? Não é um tio de sangue, mas ele pegou para criar o garoto, né? Acabou pegando ali para criar o garoto e meio que tipo da pior forma possível, do jeito extremamente manipulativo. Nós observamos então o encontro, né? Ali do Ian Chan com a... eu não vou lembrar o nome dela. Eu não vou lembrar o nome dela. Aí nós temos então a morte do filho ali, né? Do Shan Chao, né? A morte ali do Shan Chao, que é o filho do Shen. A escolha, né? Do Isou de ir embora, de se afastar ali da garota. Ele indo na direção do Ian. O Ian realmente manipulando todas as coisas. O Ian indo pra cima ali do Dragon Boy, né? Pra transformar ele no Zero. Uma promessa de transformar ele no Zero. O Nice com medo do medo, né? Ele começa a ter ataque de pânico em relação ao medo. O Nice ali se churrascando e passando as habilidades para o Lin Lin lá no primeiro episódio. O Lin Lin recuperando ali a vontade de viver por causa da Saiyajin. A Saiyajin sendo morta pelo Isou. O Isou sendo meio que enfrentado pelo Ghost Blade lá na saga da espaçonave. Aqui não é que o Ghost Blade aparece na ilha, né? Não necessariamente isso significa. Acontece que o Ghost Blade lutou contra o Isou e foi uma forma de representar esse combate, tudo que andou acontecendo. Nós então temos a morte do Shen através ali do Joãozinho, né, meio que abraçando o seu pai, a Ciano recebendo a confiança de geral e recebendo os poderes da sorte, o pai da Queen encontrando a Ciano juntamente com a Queen e o pai ali da Queen. Nós observamos o pai da Queen assumindo ali o lugar como chefe da Spotlight, a Queen fazendo um discurso influenciando geral, a gente observa a Loli sendo influenciada ali pela Queen, temos também a Queen influenciando a Ciano e o Lu lá no orfanato. A Ciano acaba tirando a máscara ali como uma santa para se tornar realmente uma idol. Nós observamos então o X ajudando a Ciano como uma moeda, e aqui o X fala que havia ganhado seus poderes. Só que depois ele começa a falar que talvez isso já seja um papel do próprio destino. Ele acreditou que nesse momento, quando ele deu a primeira moeda para Ciano, que ele acabou ganhando as suas habilidades, né? Acabou despertando as suas habilidades. Então ele tá com esse questionamento: foi o destino que deu os poderes para ele, ou foi a moeda que ele deu ali para Ciano da sorte, né? Que por ele ter ajudado a Ciano naquele momento, ele acabou ganhando essa habilidade. Mas aqui ele parecia ser um cara extremamente para baixo, né? Então, pelo que aparenta, ele ainda não tinha os seus poderes. E aí ele leva o AU diretamente para a arena. Esse ponto aqui é bem importante dele na arena, porque já mostra que ele consegue meio que viajar no tempo, né? Ele consegue viajar no tempo, ele consegue viajar para o passado, presente e para o futuro. Não se sabe se ele pode influenciar no tempo, porque lá no filme Interestelar, o Cooper, ele consegue influenciar no passado, né? Ele volta no tempo através ali das ações do Tesseract, né? Porque na quarta dimensão, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Então ele vai até o momento exato que acontece ali que a Murphy é criança e fica fazendo um código Morse ali para a Murphy fazer ali as anotações para salvar o planeta Terra, para salvar os humanos, né? Porque o planeta Terra já foi pro zaralho. Agora a questão aqui é que o X não foi mostrado influenciando tanto ali o passado, o presente e o futuro, como o Eren, por exemplo, faz em Shingeki no Kyojin. Ele simplesmente viaja pro futuro já na manhã do torneio, e que a gente não consegue ver ali
o que os heróis queriam, né? E provavelmente a associação acaba falhando para tentar parar ele. Então nós temos a apresentação de todos os heróis em 3D, né? A gente já tinha visto o Lin-Lin, né, em 3D. Eu acho que o mais estranho é a galera que a gente ainda não tinha visto em 3D, né? Por exemplo, a Ciano dá uma estranhada, mas ficou legal. A Loli também ficou legal aqui, né? Esse traje robótico, ela girando ali, o taco ficou bem bacana. Temos, eu achei interessante aqui, né, porque o Joãozão também aparecendo ali, o Joãozinho agora de máscara, o que provavelmente é uma forma de tirar a imagem dele de bonzinho, né, essa imagem de garoto bom, de garoto que, é só para vender bonequinho de pelúcia e tal. Ele já provavelmente está com um novo rebrand aqui que vem da DOS. Nós então temos o retrato da Nunu juntamente com o Ghost Blade. Eu gostei do Ghost Blade, ficou parecendo um personagem de Final Fantasy aqui, ele em 3D. Temos então o Isou juntamente ali com o Yan e, pelo que eu falei, né, já tinha comentado sobre isso, o Isou ficou fora do torneio, né, ele ficou fora dos mais 10. Talvez isso seja algo que o Yan já estivesse esperando, né, já estivesse ali esperando. Temos a chegada do Dragon Boy eu gostei dele em 3D, meio tipo na parada aqui, né, de 3D. Temos a Queen, né, a Queen também aparece em 3D, a Queen ficou parecendo uma Barbie, né, em 3D. E temos então o Nice parecendo uma porcelana consertada ali, uma coisa realmente assim, parece um vaso quebrado, né, consertado. Não sabemos se isso é algo feito do X ou se é algo feito ali, né? Se o X acabou meio que consertando o Nice, né? Porque o X levou ele até aquele lugar. Talvez era pro Nice salvar o Lin-Lin e o Nice simplesmente decidiu se churrascar. Nós também temos o Lin-Lin aparecendo, né? Ele olhando com uma cara, depois ele faz uma expressão assim de que ele já esperava, né? Que ele já esperava que o Nice fosse aparecer, né? Meio que primeiro tem uma surpresa e depois ele tem uma compreensão sobre o que estava rolando. E nós então temos essa mensagem da Fox, né? A Fox, que é o principal site de notícias, né? Ali, informação, jornal de notícias ali do mundo de To Be Hero X. E diz o seguinte: Fox ao vivo. Nice volta a competir no ranking no lugar de Isou, chocando ao alcançar o 10º lugar. Especialistas apontam que o retorno de Nice pode estar ligado ao medo. Alguém estaria manipulando uma série de eventos envolvendo Nice e Lin-Lin, criando assim uma dupla de heróis. Então, que as pessoas chegaram à conclusão que pode ser alguém manipulando o medo ou definitivamente o X consertando a parada toda. E aqui vem a polêmica, né? Muita gente não concordou com essa teoria, né? De que o poder do X tem uma limitação, tem uma questão realmente ali para ser usado através dessas habilidades, né? Porque o cronômetro ele é zerado e aí o X ele volta pro cronômetro para 8 minutos, ele desfaz a forma e decide desafiar o destino. Ele decide desafiar o destino e dessa forma lutar contra os heróis sem poderes, sem habilidades, fazendo com que as pessoas apoiem ele sem poderes. É um questionamento importante aqui pra gente entender mais sobre o que o personagem está pensando. E dessa visão, nós terminamos então a primeira temporada. Eu ainda vou fazer um vídeo só para falar sobre a primeira temporada, sobre os altos, extremamente altos da temporada. Tivemos barrigas sim, né? Não foi ali uma animação extremamente perfeita. Foi perfeita na minha concepção, mas teve sim as suas barrigas, teve sim os seus deslizes, mas tudo de forma realmente assim para encaixar e deixar ali a situação ainda mais fantástica. Caramba, que experiência, né? Que experiência. Como eu disse mais cedo, Lord of Mysteries e To Be Hero X mostrou que a China não tá de brincadeira. Os caras chegaram com os pés no peito, né? Os pés mesmo, né? Os dois pés, os dois braços, as duas mãos vindo na nossa cara. Pode mandar mais, que nós estamos realmente esperando essas animações fantásticas para realmente engrandecer o nosso dia a dia.